Alô, Oi, vocês estavam falando sobre internet, né? sim. E entre a fibra, e a Vivo e a NET. Só é que eu peguei o bonde andando aqui. Ah, sim. Mas eu tinha a NET, eu tinha a NET desde quando ela iniciou aqui. Aí pô, fiz reclamações porque a velocidade era muito baixa. Bom, para ter uma ideia, eu passei a pandemia aqui contratado com 120 megabits por segundo e só me entregavam 9, 8, 9, 10 megabits por segundo. E lá, logo no início, assim, era 10 megabits, né? Depois aí deu os avanços, passou eu comprei 120. Mas não passou, nos bons tempos, não passou de 30, 40 megabits. É uma enganação. Hã? É uma enganação, nunca é o que eles estão É, vendendo. eu morei um tempo na Costa Rica e eu não tive um problema de velocidade. Isso lá em 2010 a 2012, eu não tive um problema com internet no onde eu tinha lá alugado. A velocidade era excelente, me comunicava com os Estados Unidos, com o México, aqui com o Brasil. Eu falava, inclusive, via Skype com a família aqui em Porto Alegre. Eu me distanciava, eu acho que dava uns 20, 30 metros, eu saía passeando no pátio, nunca tinha, não, eu não sei de onde é que, qual era a fornecedora lá, mas nunca tive nenhum problema. Cheguei aqui no Brasil, aí começou a história. E em 2017, a minha TV, porque eu tinha o combo, né? A minha TV dava uns espasmos, parecia que ia queimar. Eu reclamava com a NET, não, é a sua TV, é problema interno. Aí veio uma vez o cara aqui olhar, aí trocou um daqueles filtros lá, mas ficou a mesma droga lá. Aí me cobraram lá R$ 100 pra, pela visita. Aí fui indignado, né? Porque reclama não tem nada. Aí troquei para Vivo. Agora que eu estou com a Viva, assim, claro, a velocidade é em torno de 40, 50. Eu tenho 100 megas contratado, mas é 40, 50 megabits por segundo. Reduziu bastante os problemas, mas volta e meia cai a internet por baixa velocidade, Exato. né? Então, aqui, ó, olha, infelizmente aqui no Brasil, é terrível o serviço fornecido por todas as fornecedoras, né? E o pior que eu vejo assim, que não é que é por exploração mesmo, porque não é por falta de tecnologia disponível. É falta de investimento mesmo, que é o lucro máximo e o custo menor. Então, Sim. tá virado no chapéu, esse país está virado no chapéu velho, inclusive nisso. E o Sim. pior, lá eu nunca tive problema assim de a tela do computador ficar tomada como é que é? Esses Propaganda? propagandas, né? Lá eu nunca tive disso. Aqui tu sobe um espaçozinho e ainda a cada hora que muda a tela aqui. Claro, o cara tem que fazer uma limpeza naqueles temporários lá. Mas lá eu nunca precisei fazer nada disso. E olha que eu estava quase olha, uns 70, 80% na internet, e tanto em casa, sempre ligado, e tanto lá na empresa lá que eu tava prestando a consultoria ali. Né? Mas olha, é incrível. O fornecimento desse tipo de serviço aqui no Brasil, já no século XXI, que tanto falava, nós estamos indo no século XVII aqui, pô. Pior É que é. verdade.
Vamos começar, Guilherme. Hoje o professor, pessoal Guilherme, essa aula e na próxima aula o Guilherme vai apresentar. Como eu estava falando para você ainda no início, a gente vai fazer alguns exercícios de revisão e depois vamos entrar no assunto novo, né? Que é a hipótese de de Broglie da dualidade onda-partícula, na verdade, onda de matéria, né? Pode começar, Guilherme. Então tá, bom dia pessoal. Então, hoje a gente vai falar de um tópico bem importante, né, no contexto da mecânica quântica, assim, do início da teoria quântica, né, que é a hipótese de de Broglie, que inclusive deu para ele, né, o prêmio Nobel ainda de 1929, né, então é um tópico bem importante, assim, né, nos primórdios, assim, né, da mecânica quântica. Então, antes, que nem o professor falou, então, antes de começar, a gente fazer só alguns exercícios de fixação referentes à aula passada, né? Sobre o modelo de Bohr e Sommerfeld da aula passada. Então, vou começar aqui com esse exercício 4 aqui. Então, aqui é o exercício 4 sobre o positrônio, né, que é um estado ligado de um elétron e um pósitron, né? O pósitron é a antipartícula do elétron. Ele tem carga oposta, né, mas tem a mesma massa do elétron. Então, a gente pode fazer... O positrônio ele é análogo ao hidrogênio, né? Onde a gente tem um elétron orbitando em torno do núcleo, né, do próton. Claro, nesse caso aqui, a diferença é que o hidrogênio tem um próton muito mais massivo, né? O elétron orbita em torno do próton, mas em termos de carga, assim, a gente pode fazer uma analogia com o hidrogênio, né? Então, aqui o exercício é deduzir o esquema de níveis do positrônio, né? Em relação ao esquema de níveis do hidrogênio, né? E seus raios de órbita também. Então, a gente vai escrever os níveis de energia, né, do positrônio a partir do modelo de Bohr, né, para o átomo de hidrogênio, que foi deduzido nas aulas passadas, né. A gente só vai ter que basicamente substituir a massa, né, que a gente vai usar agora a massa reduzida, né, do sistema positrônio. Né. Então, aqui eu vou pegar a expressão, né, essa expressão para a energia, né, do modelo de Bohr, o átomo de hidrogênio, que é a expressão que a gente deduziu nas aulas passadas, né? E agora eu quero calcular a energia dos níveis do positrônio, né? Então a única coisa que vai ser feita, que a gente tem que fazer, na verdade, é substituir aqui, antes eu tinha a massa de repouso, né, do elétron, né? Lembrando que a massa reduzida, né, do hidrogênio, né, ali a gente tem o elétron e o próton, né? A massa reduzida é basicamente a massa do elétron, né? Mas aqui, como agora no caso do positrônio, a gente vai ter que determinar essa massa reduzida do positrônio, né? Então aqui tem a expressão da massa reduzida para o positrônio, produto das massas em cima, dividido pela soma das massas, né? A massa do pósitron e do elétron é igual, né? Elas são partículas, uma é antipartícula da outra, elas só tem cargas opostas. Então a massa reduzida do positrônio é basicamente a massa do elétron dividido por 2, né? Então se eu colocar aqui em cima, na massa reduzida do positrônio, a massa do elétron dividido por 2, eu vou ter que, então, os níveis de energia do positrônio são basicamente, né, os níveis de energia do hidrogênio dividido por 2. Né? Então, essa relação que a gente pode chegar. Então, interessante que o espectro, né, tem a mesma estrutura que o hidrogênio, né, mas as linhas têm o dobro, né, do comprimento de onda que no caso do hidrogênio, né. É só a gente lembrar aqui que a energia, né, ela está relacionada com o comprimento de onda de forma inversa, né? Então,
A energia, no caso do positrônio, né, ela é metade das energias no caso do hidrogênio, né? Então, o comprimento de onda, né, vai ser o dobro, né, do caso em relação ao caso do hidrogênio, né? Que é o que está colocado aqui, né? Vai ser o dobro da... Então, aqui é só para analisar, né, o caso do positrônio. Aqui, os raios de órbita, né? Então, agora vamos dar uma olhada nos raios de órbita no caso do positrônio, né, em relação aos raios de órbita do caso do hidrogênio. Aqui a gente pega a expressão do raio de órbita no modelo de Bohr, né, para o hidrogênio, né. No caso do positrônio aqui é um igual, né. No caso do positrônio é só a mesma coisa, né, que eu fiz antes. Eu vou só substituir onde tem massa de repouso do elétron, eu vou substituir a massa reduzida do positrônio, né. Massa de repouso do positrônio aqui, então só substituir isso aqui. Então eu vou chegar, né, que usando o fato de que a massa reduzida do positrônio é a massa do elétron dividido por 2, eu vou chegar que o raio de órbita, né, do positrônio é o dobro do raio de órbita do hidrogênio, né. Claro, né, aqui a gente tem que pensar que esse raio de órbita aqui do positrônio é a distância entre as duas partículas, né, porque a gente tem um pósitron, né, que é um antipartícula do elétron, e aqui o elétron, então essa distância aqui né, é a distância entre as duas partículas, né, e como elas têm a mesma massa, o centro de massa delas está localizado exatamente no centro, né. Então, a gente vai ter o dobro do raio de órbita do hidrogênio, né? Lembrando que o raio de Bohr, né, que é o raio de órbita do nível 1 do hidrogênio, ele é da ordem de meio angstrom, né? Então, no caso aqui, o raio de órbita do raio de Bohr para o positrônio vai ser o dobro, né? Que vai ser da ordem de 1 angstrom, né? E outra coisa que é importante também, que ele não é um sistema estável, né? O positrônio e o elétron, eles acabam se aniquilando e formam dois fótons, né? Então ele tem um tempo de vida finito aí da ordem de 125 picosegundos, né? Então esse é o primeiro exercício, só para falando um pouco sobre esse estado ligado, né? Que é o positrônio. Aqui só um lembrete aqui, mais ou menos, do que essa questão da massa reduzida, né? Lembrando o que é massa reduzida, para quem não está não está lembrado exatamente, a gente tem por exemplo, né, um sistema com dois corpos, aqui, né? Vamos pensar M1 e M2, né? Então, primeiramente eu vou calcular aqui, esse R maiúsculo é a coordenada do centro de massa do sistema, né? Então, o centro de massa é calculado através dessa expressão aqui. Eu vou, né, somar as massas, eu vou multiplicar as massas pelas coordenadas, né, e dividir pela soma das massas, né? E esse R aqui, né, que está aqui aparecendo, é a posição relativa, né, das partículas, simplesmente a diferença, né, do vetor R1 pelo vetor R2. Então aqui eu vou montar um sistema, né, que aplicando a segunda lei de Newton, né, e, né, aqui para a segunda lei de Newton para a partícula 1 e a segunda lei de Newton para a partícula 2. Então, vou multiplicar em cima toda a equação de cima por M2, toda a equação de baixo por M1, né. Lembrando aqui só que as Fs aqui, né, elas têm sinais contrários, né, um par ação e reação, né, então tem que, se a F1 está para um lado, a massa 1 sente a força, uma direção, um sentido oposto à massa 2, né, então tem que só colocar o sinal aqui, esse aqui está com o sinal menos.
Então, fazendo isso que eu falei, né, multiplicando a equação de cima por M2 e a de baixo por M1, né, e aí fazendo a diferença, né, da equação subtraindo a equação de baixo da equação de cima, eu vou chegar nesse resultado aqui, né, e aí eu vou isolar, né, eu vou aqui só passar esse M1 mais M2 aqui para baixo, né, e aqui onde aparece essa diferença aqui, nada mais é do que aqui o R que eu defini antes, né. Então, daqui que vem a massa reduzida, né, que a gente usa nos cálculos, que facilita o cálculo no sistema de dois corpos, né, que é a derivação da onde vem essa questão da massa reduzida, né, só um adendo para explicar da onde vem essa expressão que a gente tem usado bastante, né. Então, aqui um outro exercício, calculando aqui usando a questão da conservação do momento, né, pensava num átomo de hidrogênio em repouso no laboratório, né, quando ele emite radiação, então, né, pela questão da conservação do momento linear, ele não pode estar em repouso no estado final, né. Se ele está em repouso inicialmente, né, ele vai emitir radiação, o fóton possui momento, então esse átomo vai ter que compensar de alguma forma o momento, né, do fóton para que a soma total seja zero, né, já porque ele estava em repouso antes, né. Então isso introduz uma pequena correção usualmente chamada de correção de recuo, né. Então o átomo ele emite um fóton, né. O átomo que estava inicialmente em repouso emite um fóton que tem momento, né. Então esse átomo ele vai ter que ter um momento negativo, assim, né. Vai ter que recuar para compensar, né, o momento do fóton e, né, dar um momento total zero, que é o que ele tinha antes de emitir o fóton, né, quando ele estava em repouso. Então, vamos considerar então para a emissão de fóton de maior comprimento de onda da série de Lyman, né, que é a série onde, né, transição dos níveis, transição dos elétrons para o nível 1 de energia, né. Então, vamos obter a energia cinética de recuo desse átomo, né, a fração de energia de excitação do estado final, que é transformada em energia de recuo do átomo, e a correção no valor de comprimento de onda da radiação emitida devido a esse efeito, tá? Então, inicialmente, aqui a gente vai impor conservação de momento, né, que ocorre sempre nos processos físicos, né. Então, inicialmente, o átomo ele está em repouso, então o momento dele, o vetor momento linear dele é zero, né. Isso vai fazer com que, claro, né, tô impondo aqui conservação, né, que o momento do átomo antes de ele emitir o fóton é igual ao momento, a soma, né, do momento do fóton mais o átomo depois, né, de ele emitir o fóton. Só que o momento inicial do átomo é zero, né? Isso vai fazer com que eu possa chegar nessa relação aqui, né? Tem uma igualdade entre vetores aqui, eu posso tirar um módulo dos dois lados, né? De modo que, então, o módulo do átomo que sofreu recuo, né, após emitir o fóton, ele vai ser igual ao momento do fóton, né, que a gente sabe que é H sobre lambda, né. Então, agora então a gente já sabe agora, né, a expressão do módulo do átomo que sofreu recuo, a gente pode calcular a energia cinética, né. A energia cinética é dada no limite, claro, não relativístico, né, mv quadrado sobre 2, mas equivalentemente também pode ser escrita como momento ao quadrado dividido sobre 2m, né, no limite não relativístico. Então a gente vai colocar aqui, para calcular a energia cinética, o momento ao quadrado dividido por
2m, né? De momento aqui a gente deduziu que ele é igual a H sobre lambda. Aqui eu vou só colocar então esse H sobre lambda dentro no lugar do P aqui, vamos chegar nessa expressão. E aqui a gente só introduziu, né, o H cortado C, que é uma quantidade bem, é uma constante na física, né. Então aqui a gente pode ver, né, que para lambda muito grande, né, ou átomos muito pesados, né, esse recuo é muito pequeno, né, o recuo é irrelevante. Então, quanto maior o lambda e para átomos muito pesados, depois que o átomo emite o fóton, ele recua muito pouco, né? Então, vamos ver então quanto vale essa energia aqui de recuo, né, para um átomo de hidrogênio e para a maior lambda da série de Lyman, né? Então, lembrando que o maior lambda da série de Lyman é quando se a gente for pegar lá a expressão da forma de Rydberg, né, é quando o elétron ele passa do nível 2 para o nível 1, né? Então, isso vai dar o maior lambda da série de Lyman, que é 122 nanômetros, ou equivalentemente 1220 angstrom, né? Então, se eu calcular a energia referente a esse comprimento de onda, né, usando a expressão de Hc sobre lambda, né? Então, se eu calcular a energia do fóton referente a esse valor de lambda, que vai ser a diferença de energia entre os dois níveis, né, eu vou obter 10,2 eletronvolts. Aí eu vou colocar esse valor aqui de lambda dentro da expressão aqui de cima, né, para calcular a energia cinética do átomo que sofreu recuo, né. Isso aqui tá só, essa expressão aqui tá só reescrevendo, né, a mesma expressão daqui está só sendo reescrita, né, e no final a gente vai chegar que essa energia cinética do átomo após emitir o fóton, né, o átomo que sofreu o recuo é 5,5 vezes 10 na menos 8 eletronvolts, né. Comparando a energia do fóton, né, a gente vai ter algo da ordem de 5,4 vezes 10 na menos 9, um fator, né, bem pequeno. Então, em porcentagem, né, a energia cinética de recuo desse átomo, né, corresponde a uma fração da ordem de 10 na menos 7% da energia do fóton, né. Então, não tem efeito prático para ser levado em relação numa correção, né, é muito pequena, a porcentagem muito pequena, né. Aqui para a massa do átomo, aqui a gente usou a energia de repouso do próton, né, que é basicamente mesma do hidrogênio, né, então a gente só aproximou aqui a energia de repouso do átomo de hidrogênio pela do próton, né, porque basicamente o hidrogênio tem um próton e o elétron, a gente não precisa considerar a massa as massas são praticamente iguais, né? Isso foi só uma aproximação que foi utilizada, mas é interessante esse exercício é notar que, né, então esse recuo do átomo ele é muito pequeno, né? Se o átomo tiver uma massa muito grande, ou se for um lambda muito grande, né, esse recuo vai ser a diferença de energia, a razão de energia que em relação à energia do fóton vai ser muito pequena. Agora, o próximo exercício, né, a gente vai calcular as frequências e os comprimentos de onda associados à linha K-alfa, né? A linha K-alfa é quando, historicamente, né, ela corresponde a elétrons que transitam do nível 2 para o estado fundamental de N igual a 1, né? Então, se um elétron é ejetado do nível 1, né, através de outros elétrons, por exemplo, se eu bombardeio um átomo e consigo ejetar um elétron do nível 1, aí ocorre uma transição de um elétron do nível 2 para o nível 2, para o nível 1, então eu tenho a linha K-alfa, né?
Então, calcular as frequências dos comprimentos de onda associado à linha K-alfa do espectro de raio-x para o zinco e para a prata, né? Então, aqui a gente vai pegar a expressão, né, para a linha K-alfa, né? Esse 3/4 aqui que foi deduzido na aula passada, né, quando a gente um elétron transita do nível 2 para o nível 1, né? E aqui o Z-1, né, porque eu tenho que considerar e tenho que tirar esse elétron que é ejetado, né? Então, um elétron do nível 2, que transita para o nível 1, ele enxerga o núcleo, né, menos esse elétron que foi ejetado, né? Então, calculando o comprimento de onda para o caso do zinco, né, eu vou ter aqui 30 menos 1, que vai dar 29, né, vezes esse fator 3/4 e vezes a constante de Berg, né? Então, vai dar... aqui eu vou ter né, então, o comprimento de onda aqui que eu vou obter para o zinco vai ser 1,5 angstrom, né, que corresponde a 2 vezes 10 na 8 Hz, né? E aqui, para a prata, né, só a única coisa que vai mudar, tem que mudar aqui o número atômico, então vai ficar 47 menos 1, vezes a constante aqui, que eu vou obter daí um valor para o lambda da prata de 0,57 angstrom, que corresponde a 5,3 vezes 10 na 18 Hz, né? Então, um exercício bem simples, assim, só para ver a questão, né, das linhas K-alfa, aqui foi aqui a questão dos diagramas de Mosley, que o professor falou na aula passada, né? Aqui estão as linhas, as séries K, né? Essa aqui é a linha K-alfa para os diferentes núcleos atômicos, né? Aqui a gente tem a linha K-beta, né? Então, essas são os diagramas de Mosley, né? Que são retas. E foi discutido na aula passada. Aqui o próximo exercício vai tratar da energia a gente vai tratar do átomo de hélio, né? Que tem Z igual a 2 e A igual a 4. Primeiro item aqui, a gente quer calcular os níveis de energia para o átomo de hélio ionizado no estado fundamental, né? Então, a gente tem 2 prótons no núcleo, né? Dois nêutrons e 2 elétrons orbitando. Então, quando o hélio se ioniza, né? A gente perde um elétron e fica só com um elétron no orbital, né? Então, vamos calcular aqui a energia, os níveis de energia, né, e os raios de órbita desse hélio ionizado. Então, a gente vai pegar também a expressão, né, do nível de energia do modelo de Bohr, né, usar aqui a energia de repouso, né, do massa de repouso do elétron, né. A única diferença para o hidrogênio, basicamente, é que é o Z, né, que no caso do hidrogênio é 1, né, e no caso do hélio é 2, então 2 ao quadrado vai dar esse fator 4 aqui. Então a gente pode ver que aqui os níveis de energia para o hélio ionizado vai ser 4 vezes os níveis de energia para o hidrogênio, né? Então o hidrogênio a gente tem lá aquele menos 13,6 elétron-volt, aqui no hélio, hélio ionizado, menos 54,4 elétron-volt, né? Raio de órbita, o hélio ionizado, agora a gente vai pegar também a expressão calculada lá do modelo de Bohr, né? Então, aqui, a única diferença em relação ao hidrogênio vai ser o Z também, né? Que a gente, ao invés de Z igual a 1, a gente vai ter Z igual a 2. Então, em relação ao raio de órbita do hidrogênio, o raio de órbita do hélio ionizado vai ser metade, né? Lembrando que o raio de órbita do hidrogênio está da ordem de meio angstrom, né? Que é o raio de Bohr, né? E aqui a gente vai ter então metade desse valor aí, que dá a ordem de 0,26 angstrom, né? Vezes n quadrado, claro, que depende do nível de energia, né? Isso aqui, então, esse valor aqui é metade do raio de Bohr, né?
Então agora vamos, segundo item, fazer uma estimativa da energia de ionização do hélio neutro, né? Então, um hélio neutro, então, um gás nobre tem 2 elétrons no primeiro nível de energia. Então, para a gente estimar essa energia de ionização, né, a gente tem que, além de considerar essa energia de ligação do elétron, né, em relação ao núcleo, a gente tem que também considerar que existe uma repulsão coulombiana, né, entre os elétrons, porque tem 2 elétrons, né. Então a gente pode ver aqui, por exemplo, vamos considerar o caso aqui esse caso aqui, onde os elétrons eles estão em posições diametralmente opostas, né. E existe uma repulsão coulombiana, né. Esse aqui é um potencial coulombiano entre esses 2 elétrons, né. Então, além da energia, do nível de energia, né, relacionada à órbita do elétron, né, a gente também tem essa energia devido ao potencial coulombiano, né, de repulsão desses elétrons. Então, a gente vamos fazer uma estimativa, né, do estado fundamental do hélio neutro, né, onde N é igual a 1. Né. Como eu falei, vamos considerar a configuração onde os elétrons então estão em posições diametralmente opostas, né? Ou seja, a gente está aqui considerando que essa distância aqui é 2 vezes o raio de Bohr, né? Que é o raio do hidrogênio, né? Que é 2 vezes duas vezes o raio, né, do hélio, né, que na verdade é o raio de Bohr do hidrogênio, né, como a gente viu ali em cima, né, que aqui o raio de Bohr do hidrogênio ele é o dobro, né, do raio de órbita do hélio mais, né. Então a gente constatou ali em cima que, usando a expressão do raio de órbita no modelo de Bohr, a gente viu que o raio do nível 1 do hidrogênio, né, que é o raio de Bohr, ele é 2 vezes o raio de nível 1 do hélio mais. Então aqui, só para vamos calcular então esse potencial de repulsão coulombiana, né, considerando esse raio aqui total, né, distância entre os elétrons, né. Então vamos usar aqui a expressão alfa H cortado C, onde alfa é a constante de estrutura fina eletromagnética, né. Aqui embaixo a gente vai usar então o raio 2 vezes o raio 1, o raio de nível 1 do hélio, né. Então, a gente vai chegar nessa expressão aqui para... Esse é o valor né, do potencial coulombiano, né, da energia potencial, né, de repulsão desses 2 elétrons. Né, de energia potencial, não é potencial. Né. Então, é a energia potencial de repulsão desses 2 elétrons. Né. Então, para que a gente consiga ionizar o hélio, né, a gente precisa... além a gente precisa somar, né, a energia do nível fundamental, que foi calculada aqui, né, menos 54,4 elétron-volt, né, então aqui para N igual a 1, claro, né, então a gente precisa somar essa energia com a energia de repulsão dos 2 elétrons, né. Isso vai nos dar uma energia de menos 27,2 elétron-volts, né, que é energia de ionização, e no valor experimental, né, dessa energia de ionização em módulo, né, ela é 24,58 eletronvolts, então a estimativa está bem próxima, né. Notem que ali para a energia de ionização, né, ela é menor em módulo, né, do que a energia do átomo do hélio ionizado. Ó. Então, a energia do nível
do elétron nível 1, do átomo do hélio ionizado, né, ela menos 54,4 eletronvolts e a energia de ionização ela é menos 27,2 eletronvolts, então em módulo é menor, né? Uma constatação aqui do exercício. Bom, então esses eram os exercícios assim, né, de revisão referentes ao conteúdo que foi abordado nas aulas passadas, né, de níveis de energia e no modelo de Bohr e Sommerfeld. Tá, então agora a gente vai, de fato, entrar na questão da dualidade onda-partícula, da hipótese de de Broglie, né, que é o principal assunto da aula. Então, na época, assim, no início do século XX, né, existia uma assim, relação entre os físicos, né, sobre a questão da luz, né, e o aspecto da questão se a luz era onda ou se era também corpuscular. Na verdade, na época do Newton, né, já se adotava assim uma visão corpuscular da luz e depois meio que se abandonou isso, né? Acabou que era meio unânime assim que a luz ela era apenas uma onda, né? Aqui nós temos o experimento de Young, né? Se a gente incide luz, né? A gente tem duas fendas, né? A luz, se eu coloco a luz aqui, primeiramente aqui na S1, ela sofre difração, ela passa pelas duas fendas e ela vai sofrer um padrão de interferência, né? Cara, isso aqui não ocorre só para a luz, né? Também ocorre para outros tipos de ondas, né? Ondas na água, por exemplo, né? Mas aqui a gente está falando especificamente da luz, que a gente consegue enxergar um padrão de interferência aqui bem definido, né? E aqui, se eu passo por uma fenda só, eu enxergo um padrão de difração, né? Isso são características bem padrões, né, de ondas, né? Ondas, elas sofrem difração e interferência, né? Então, meio que se tinha estava meio que unânime, assim, né, entre os físicos, até os estudos do Planck e do Einstein, né, era meio unânime, assim, que a luz, ela era apenas uma onda, né, ela era uma onda eletromagnética. Mas aí, com os estudos do Planck e do Einstein, isso começa a ser questionado, né, porque se viu que a luz, ela apresenta também comportamento de matéria, né, ela pode ser vista como pequenos corpúsculos assim chamados de quantas de energia, né? Então começa a ter um conflito novamente assim entre a questão, mas isso aqui como é que a luz, será que a luz é uma onda ou ela é corpuscular? O que ocorre exatamente, né? Então, início do século XX é marcado por essa discussão bem forte assim entre os físicos, né? Então, classicamente, né, de acordo com a física clássica, né, se a gente usasse partículas aqui, ao invés de luz, né, a gente não iria observar esse padrão de interferência e de difração aqui, né? Na física clássica, as partículas não têm comportamento de onda, né? Então elas não iriam, em princípio, elas não iriam difratar e nem iriam sofrer interferência, né? Porque, de acordo com a física clássica, né, a difração e interferência são fenômenos puramente ondulatórios, né? Então, se achava que era uma questão que esses fenômenos eram puramente ondulatórios e que a matéria não sofria difração e interferência, né?
E aí, como eu falei, com os estudos do Planck e depois do efeito fotoelétrico do Einstein, né, voltou essa questão de tratar a luz como corpúsculos, né, que são os quantas de energia, os fótons, né. E aí esse meio que voltou a discussão da luz como tendo comportamento corpuscular também, né. É claro que se precisava tratar a luz como onda também para explicar os efeitos, né, que ela tinha de interferência, de fração. Então, as duas coisas eram necessárias, assim, né? Então, Mas não se conseguia explicar efeito fotoelétrico por onda? Tá? Aí- não tinha como, assim, porque o Einstein mostrou, assim, que tu precisava de um aspecto, de uma, como é que eu vou dizer? O Einstein, ele mostrou, assim, que tu precisava de uma energia bem definida, né? E isso tu teria que ter os tais dos pacotes de energia, né? Para quando a radiação interage com a matéria, né? Tu vai precisar desse comportamento de objeto, né? Que seria o pacote de energia, né? Que o elétron absorve, né? Então tu não tem como explicar assim, tu precisa de uma descrição de algo de uma ideia discreta assim, né, que são os quantas de energia, né? E a onda é uma coisa contínua, né? A onda é uma coisa é um contínuo assim, não é discretizado, né? Então e Uhum, daí que vem a ideia da questão corpuscular que o Einstein certo. tem que introduzir assim para explicar o efeito fotoelétrico, Certo. entendeu? Então, assim, eles estavam vivendo esse conflito, né, no início do século XX, né? Então, aí vem o De Broglie, né, que ele vai propor isso na tese de doutorado dele. E, bom, mas será que é só o fóton que tem essa questão dual, assim, né, de ter um comportamento tanto ondulatório quanto corpuscular, né? Será que não é será que toda a matéria no geral não vai ter esse comportamento ondulatório e corpuscular, né? Ele pensou assim, por que os elétrons eles têm, né, no átomo eles têm níveis de energia discretizados assim, né? Dados por números inteiros, né? E números inteiros são coisas bem relacionadas com ondas assim, né? Padrões de interferência, ondas estacionárias, tudo. Então, números inteiros, assim, são coisas características de ondas, né? Estão associadas. Então, ele pensou, assim, que ele, ele levantou essa hipótese, né, de que talvez não só o fóton, mas toda a matéria poderia ter comportamento também, né, de onda, não só poderia ter comportamento dual, né? Então, ele propôs, na verdade, a gente sabe, né, que do efeito fotoelétrico ali, que o momento de um fóton, ele é dado por H sobre lambda, né? A maioria dos livros textos vão dizer assim, então o de Broglie teve um insight, assim, ele só inverteu a relação, daí ele vai associar um comprimento de onda, né, a objetos com momento linear p. Mas não é tão simples assim. A ideia dele foi, né, isso ele pode ser derivado usando a relatividade especial, né, ou seja, a expressão da energia relativística, né, que é gama mc2, e também a quantização da energia, né, do Planck, né, que é dado por Hni. Então,
Se eu utilizar essas duas expressões aqui, né, eu consigo chegar na relação de de Broglie, né? Então, para o de Broglie, assim, ele assume essa hipótese de que a matéria, cada ponto de objeto material está associado né, um centro emissor de uma onda, sabe? Então, ele coloca junto, é uma hipótese bem ambiciosa, assim, né? Tipo, muitos físicos usam, mas ele assume, assim, que não só para o fóton, né, mas toda a matéria teria que ter esse caráter dual também, né, de comportamento tanto de partícula quanto de onda, né. Então, isso foi postulado na tese dele, né? Depois, em 1929, ele ganhou o prêmio Nobel disso, né? E esse lambda, né? Que é calculado como H sobre P, né? Ele é chamado de onda de matéria, né? Acabou sendo chamado seria uma onda da matéria, né? Por exemplo, eu pego uma bola de gude, pego a constante de Planck, divido pelo momento linear dessa bola de gude, eu vou ter uma onda associada. Claro, depois a gente vai ver que no caso é tão pequeno esse valor, né, para objetos macroscópicos, que a gente nem vai ser um lambda muito pequeno, que a gente nem vai ver efeito nem vai ter comportamento de onda, né, para objetos macroscópicos, mas a gente pode ser chamado de onda de matéria. Então foi a hipótese, né, que ele colocou ali na tese de doutorado dele, né, de que toda a matéria ela tem também comportamento ondulatório, né, e o comprimento de onda associado é dado pela constante de Planck dividido pelo momento linear, né. E esse lambda é chamado de comprimento de onda de Broglie, né. Então, em princípio, né, se a gente usasse, no lugar daquele experimento aqui de dupla fenda, se a gente usasse elétrons ao invés de luz, né, em princípio, né, a gente observaria também um padrão de interferência aqui no anteparo, né, já que os elétrons, ou seja, a matéria, também tem comportamento de onda, né? E, de fato, em 1927, no Bell Labs, né, em Nova York, foi feito o experimento de Davidson-Germer, onde eles constataram que, de fato, né, ocorre, né, difração quando aqui eu vou mostrar, aqui o experimento de Davidson-Germer, eles pegam um cristal, né, de níquel, né? O cristal ele é muito bem ordenado, né? Então os átomos assim são bem ordenados e se consegue, se tu emite, é que nem emissão de raio-x, né? Tu consegue, se tu emite raio-x, assim, tu vai ter um padrão de difração bem definido, né? E o que eles fizeram em 1927 é lançar elétrons, né? Ao invés de radiação, né? Eles lançaram elétrons e obtiveram também um padrão de difração bem definido, né? Provando então que os elétrons obtiveram difração, né, com matéria, ou seja, então a matéria de fato tem comportamento ondulatório também, né? Então, depois, como eu falei, já em 29, então o de Broglie ele vai ganhar o prêmio Nobel, né, pela descoberta da natureza ondulatória do elétron, né, da matéria no geral, né. Em 27 também ele vai publicar um estudo, né, chamado de teoria da onda piloto, né, que é uma interpretação realista dos fenômenos quânticos, no qual o movimento das partículas são guiados por uma onda de fase, né, chamada de onda piloto. Isso é uma questão, a teoria de onda piloto é uma das possíveis interpretações da mecânica quântica, né,
diferente da interpretação ortodoxa que a gente usa, né, a interpretação de Copenhague, que é uma interpretação puramente probabilística. A interpretação de Copenhague é uma interpretação indeterminística, né? Ela postula que a questão da incerteza na mecânica quântica, assim, ela é algo inerente, né? Mas essa teoria de onda piloto, ela é uma teoria determinística, né? Isso no final do curso vai tratar das interpretações da mecânica quântica, né? Então, essa teoria de onda piloto, ela foi iniciada pelo de Broglie, depois o David Bohm, né, ele foi um outro físico muito importante, ele deu seguimento, né, a essa teoria da onda piloto. Isso, no final do curso a gente vai tratar novamente disso. Então, como eu falei, né, o de Broglie, então, ele foi teve muito sucesso na hipótese dele, porque em 27 o experimento de Davidson e Germer, eles conseguiram provar que de fato, né, a matéria tem caráter ondulatório, né? Eles incidiram elétrons num cristal, né? E claro, eles obtiveram, né, quando a gente incide radiação ou de fato agora elétrons, né, numa rede cristalina, a gente tem a chamada difração de Bragg, né? E daí essa é a condição de difração aqui. N são os modos, né? Aqui a gente tem aqui os comprimentos de onda, aqui é o D, é a distância entre o D é essa distância aqui, ó, entre né, no cristal aqui, entre as linhas. E aí, mas isso é mais a questão técnica, assim, né, da difração de Bragg. O mais importante que fica é o seguinte, que quando eles emitem elétrons, eles também obtêm um padrão de difração, né? Isso prova que os elétrons eles têm também caráter ondulatório. Esse que foi o principal resultado do experimento, né? Então, só para a gente estimar qual seria o comprimento de onda de Broglie desses elétrons, né? A gente vai usar aqui que lambda é igual a H sobre P. E aqui, usando a expressão não relativística para o momento dos elétrons, né? Então, a gente tem que... Lembrando, a energia cinética dos elétrons no regime não relativístico, né, vai ser P ao quadrado dividido por 2 vezes a massa. Então, o P é igual a raiz de 2mK, né? Onde K é a energia cinética dos elétrons. Mas, claro, eu só estou acelerando esses elétrons num potencial, né? A energia cinética desses elétrons vai ser basicamente a carga vezes esse potencial, né? Daí que vem a expressão ali que a gente está calculando para a energia, para o momento do elétron, né? Então, essa seria o comprimento de onda de Broglie desses elétrons. Claro, né, considerando a aproximação não relativística, né? Se a gente quiser algo mais exato, teria que considerar daí a expressão da energia cinética usando relatividade. Só assim, pensando agora, vamos pensar nos objetos do dia a dia, né? Por que a gente não detecta, assim, comportamento ondulatório, né? Por exemplo, de uma bola de 42 gramas, com uma velocidade de 10 metros por segundo. Então, assim, se a gente pegar e calcular o comprimento de onda de de Broglie dessa bola, né? Então, a gente vai pegar a constante Planck, que é muito pequena, né? 10 na menos 34 joule vezes segundo, e calcular o momento linear dessa bola, né? Então, 42 gramas vezes 10 metros por segundo, a gente vai ter algo da ordem de 10 na menos 33 metros, algo extremamente pequeno, né? Então, para a gente perceber um caráter ondulatório da bola, ela deveria ter, né? Essa bola a gente teria que
emitir ela numa rede de difração que tivesse uma distância, né, da ordem de 10 na menos 33 metros, ou seja, basicamente, né, seria algo possível, né, porque 10 na menos 33 metros é 10 na 23 vezes menor que o tamanho típico de um átomo, né. Então, se eu emitisse essas bolas de 42 gramas numa rede de difração, né, claro que eu não iria observar eu não iria observar a difração, né? Mas isso não quer dizer que a bola não tenha também comportamento ondulatório, ela tem, só que o lambda dela é muito pequeno, é muito pequeno. Então a gente só vai observar o comportamento ondulatório em partículas, né, em objetos muito pequenos, como elétrons, prótons, né? E daí a massa deles é muito pequena, né, e compensa o fato de a constante Planck ser muito pequena também, né. Vamos pensar, então, por exemplo, em elétrons acelerados do repouso, né, por uma diferença de potencial de 54 volts, né. E a energia cinética deles, simplesmente eu vou multiplicar a carga pela diferença de potencial, né, vou ter 54 elétron-volts. Seu momento linear, né, então, desse elétron, P quadrado sobre 2m, expressão não relativística, né, vai ser raiz de 2 vezes a massa vezes a energia cinética. Então, vamos estimar aqui quanto vai ser o comprimento de onda de de Broglie desses elétrons. Tá? Então, comprimento de onda de de Broglie do elétron é H sobre P, né, onde P eu calculei aqui em cima, raiz de 2mk. Né? Então, só inserindo aqui a constante, o H cortado e o C, né, em cima e embaixo, porque, como eu falei, H cortado e C é uma constante na física que é bem utilizada. Então, a gente vai ter um comprimento de onda para o elétron da ordem de 1,7 angstrom. Né? E esse é o comprimento de onda típico dos elétrons usados no experimento de Davidson-Germer. Então, já são comprimentos de onda aí, né, então, da ordem, né, do raio do tamanho do átomo, né? Então, aí a gente começa, por isso que se observa, né, claro, o fenômeno de difração, né? Outro exemplo agora, os feixes de prótons no LHC, que é o Large Hadron Collider, né? Colisor que fica na Suíça. Os feixes de prótons, né, eles têm da ordem de 7 TeV, né, onde TeV é 1 tera, corresponde a trilhão, né, e são feixes ultra-relativísticos, né, eles estão com uma velocidade muito próxima da velocidade da luz. Então, nesse caso, cara, a gente vai ter que, para calcular a energia, né, desse feixe, a gente vai ter que usar, a gente não vai poder usar aquela expressão aqui que é P ao quadrado sobre 2m, a gente vai ter que usar a expressão da energia relativística, né. Quando as partículas elas são ultra-relativísticas, ou seja, elas estão muito próximas da velocidade da luz, né? O momento delas é muito maior que sua massa de repouso, né? Então, basicamente, a energia vai ser a energia dessas partículas, ela vai ser muito próxima, né, de seu momento vezes a velocidade da luz, né? Esse é o regime ultra-relativístico. Então, vamos estimando aqui o comprimento de onda de de Broglie desses prótons, né? Comprimento de onda igual a H sobre P. Vou colocar aqui 2π C vezes em cima, né? Para usar a constante H cortado C. E aqui embaixo, eu inseri C em cima e C embaixo, né? Então, colocando aqui no lugar do P, eu vou colocar o que a gente calculou aqui, que é PC, né, vai ser igual a energia. Então, e a energia é da ordem de aproximadamente 7 TeV, então a gente vai chegar que esse comprimento de onda dos prótons ultra-relativísticos no LHC é aproximadamente, né, 1 Fermi dividido por 10.000, onde 1 Fermi é 10 na menos 15, né? Então, esse comprimento de onda dos prótons ultra-relativísticos é 4 ordens de grandeza menor que o tamanho do próton, né?
onde o raio do próton é da ordem, é aproximadamente um Fermi, né? Aproximadamente 10 a menos 15 metros. Então, o comprimento de onda desses prótons ultrarrelativísticos seria, né, da ordem de 4 ordens de grandeza menor, né? Outro exemplo aqui são os nêutrons termais, né, que são nêutrons livres, né, que não estão ligados ao núcleo. Vamos pensar esses nêutrons na temperatura ambiente, né, de 350 Kelvin. Então, usando da mecânica estatística, né, a gente pode determinar que a energia cinética, né, desses nêutrons, né, usando a distribuição de Maxwell-Boltzmann, né, a energia cinética desse nêutron termal ele é 3 meios de kT, né, onde K aqui é a constante de Boltzmann, né. E igualando essa expressão à expressão da energia cinética não relativística, né, a gente vai ter então que o momento desse nêutron termal é raiz de 3 vezes a sua massa, vezes a constante de Boltzmann, vezes a temperatura. Então, para estimar o comprimento de onda de de Broglie, a gente divide, né, a constante de Planck pelo momento. E aí a gente, só colocando aqui os resultados, sempre inserindo H cotado C, né, a gente vai chegar que o comprimento de onda desse nêutron termal aí é 1,455 angstrom, né. Eu posso fazer uma pergunta? Claro. Eu queria saber o que é um elétron lento. Quer dizer que ele tem uma velocidade baixa? Um elétron lento? É, que foi no experimento do Davidson e do Lerner. Ah, tá. Poderia se dizer que é um elétron assim que a gente não está usando a relatividade especial, né? A gente está usando a expressão clássica para a energia cinética dele, né? Energia, tipo assim, quando a gente trabalha assim com um elétron lento, né? Digamos, eu posso usar a aproximação que a energia dele, né, é dada por seu momento ao quadrado dividido por 2m, né? Agora, se é um elétron que está, digamos, grosso modo, falando, ele se aproxima da velocidade da luz, assim, essa expressão não é mais válida, né? Ele tá muito rápido, aí eu vou ter que usar a expressão relativística, né? Que vai ser essa expressão aqui, né? Gama mc quadrado, né? Então, eles estão usando, assim, a aproximação não relativística, né? Mas se eles acelerassem o elétron, digamos, colocassem um potencial muito maior, os elétrons ficassem muito mais acelerados e muito mais rápidos, em consequência, né? Essa expressão aqui não relativística, ela não é mais válida, né? A gente tem que usar a expressão relativística, né? É o caso aqui, por exemplo, dos prótons no LHC que eu falei, eles estão uma energia muito alta, ó. 7 TeV, eles aceleram assim uma velocidade muito próxima da luz, assim, 0,99999. Então eles estão com uma velocidade muito alta, né? E a gente tem que usar a expressão relativística, né? Que é essa expressão aqui, que é equivalente a gama MC2, né? Tipo, essa expressão relativística. Então, elétrons lentos seria nesse sentido, assim, que eles conseguem usar, eles não estão tão rápidos o suficiente, né, para que seja necessário. O professor quer falar? Não, você queria fazer um comentário como está calculado ali a energia cinética em electrovolts, né? Que é 54 electrovolts, lembrando que a energia de repouso do elétron é 511 kV, né? Então, toda vez que a energia cinética for muito menor que a energia de repouso, o tratamento pode ser não relativístico, né? Sim. Então, eu teria que ter elétrons com energia cinética da ordem de kV para eu começar a ficar preocupado, né? Quando essa energia de repouso, que o mc quadrado é muito maior que esse PC, né, que é o momento do elétron, daí a gente pode-se dizer que o elétron lento, né, ele não precisa,
a aproximação regime não relativístico, né? Dá pra ver que o próton tem 1 GeV de energia de repouso, só que a energia cinética, né, é da ordem de 7 teraelectronvolts, fator 7.000 vezes maior, né? Então tem que ser um tratamento relativístico. Né? Respondendo de forma mais formal, então, né, a gente pode ver isso para essa expressão aqui, né, a expressão da energia relativística, E quadrado igual a PC quadrado mais M quadrado C4, né? Então, quando esse segundo termo aqui é muito maior que o primeiro, né, a gente está num regime não relativístico, né? A energia de repouso é muito maior que o momento, né? E aí seria partícula lenta, entre aspas, né? Então é por isso que foi usados elétrons lentos no experimento e não relativísticos. Ali eu acho que na verdade talvez seja a questão de limitação também de não conseguirem acelerar, né? Eu acho que para a época, assim, eles não tinham tecnologia para conseguir acelerar num regime ultra-relativístico, né? Imagino que seja isso, assim, o principal fator. Não sei. Sim, faz sentido. Daí acaba que, como eles não conseguiram acelerar assim para chegar no regime relativístico, né? Eles usaram mesmo a aproximação não relativística, né? De energia de repouso é muito maior que o momento. Só para lembrar, a gente só consegue acelerar partículas já com elétrons, né? Ou outras partículas carregadas numa velocidade que é relativística, só quando evoluiu os experimentos saindo desses de submeter a campos, né? Campos eletromagnéticos, né? Diferenças de potencial, né? A gente precisa de um eletroímã gigante que quer aumentar a diferença de potencial, né? Com a construção a proposição dos ciclotrons, né? Onde você usa, então, a alteração do campo magnético, né, as direções, etc., para conseguir acelerar com intensidade maior as partículas carregadas. Né? Isso é só nos anos 50 que vai aparecer os ciclotrons, né? Exato. Então aqui... Continuando aqui, é uma questão mais de curiosidades, né, para mostrar que também a questão do comportamento ondulatório, né, da matéria não ocorre somente em partículas, objetos subatômicos, né, e a gente tem também macromoléculas, né. Experimentos recentes mostraram que né, confirma a difração de moléculas e até de macromoléculas aqui, né, tem em 1999 uma pesquisa em Viena, na Áustria, né, demonstrou que a difração para moléculas ocorre mesmo no caso de fullerenos, né, que é um alótropo do carbono, né, carbono 60. Então, assim, mesmo no caso... Cara, teria que calcular, assim, depois aqui ele faz uma estimativa depois do comprimento de onda de de Broglie, mas mesmo em moléculas, né, que são objetos maiores, em macromoléculas, que são maiores ainda do que o elétron, do que o próton, a gente ainda assim se detecta, né, difração, ou seja, comportamento ondulatório, né. Então, em 2019, a natureza quântica foi verificada para moléculas feitas de 810 átomos e com uma massa de 25 mil massas atômicas, né? Então, tem esse paper aqui publicado na Nature, né? Então, assim, isso aqui são só curiosidades, né, para mostrar que, de fato, se também em moléculas grandes, como é o caso do fullereno, né, que é carbono 60, né? Ele é um dos alótopos, tal como o diamante, o grafite, né? E é uma molécula muito grande e mesmo assim a gente consegue detectar que sofre difração, né? A gente consegue difratar esses átomos, né? Então aqui tem o experimento que eles fizeram, né, em Viena, e aqui é a massa, ó, estimando a massa, então, do fullereno, né, ela é dada por 720 massas
massas atômicas, né? Onde a massa atômica, lembrando que é um dozeavos do carbono 12, né? Então a massa aí está da ordem de, isso aqui vai dar mais ou menos 10 na menos 24 quilos, né? E com velocidade de 100 a 200 metros por segundo, uma estimativa, né? Então a gente tem que ter um comprimento de onda de Broglie para o fullereno aí da ordem de 3 a 6 picometros, né? Então é pequeno assim, mas às vezes assim é algo que dá para se detectar, né? Tanto que o fullereno ele eles acabam constatando que eles conseguiram montar um padrão de difração aqui, como a gente pode ver no gráfico ao lado, né? Então, bem interessante, assim, para mostrar que mesmo em macromoléculas a matéria ela exibe caráter ondulatório também. Então, aqui, só para finalizar, né, como associar a análise feita pelo de Broglie com o átomo de Bohr, né? Então, para o de Broglie, as órbitas do modelo de Bohr, né, elas podem ser descritas por ondas estacionárias, né? Então, aqui, a órbita 1 seria o modo 1 da onda estacionária, né? Órbita 2 seria o modo 2, né? Então, vamos pensar uma onda estacionária unidimensional numa corda, né? Uma corda de tamanho L. Essa onda estacionária, ela é dada por, né, onde L é o tamanho da corda. A gente tem essa relação aqui, né? E o M são os modos, né? E o lambda são os comprimentos de onda em relação a cada modo, né? Para a órbita do elétron, né, considerando uma órbita circular, né, que é o que o modelo de Bohr assume, né? Então a gente tem 2πr, né, que é a órbita circular, e uma onda estacionária só poderá ter comprimentos de onda, né, de lambda igual a 2πr sobre n, né? Só estou juntando essa equação aqui, né, com essa aqui, e eu chego nessa aqui de baixo, né, lambda igual a 2πr dividido por n. Dado essa expressão para o lambda aqui, né, se eu calcular o momento angular, né, e lembrando que o momento angular é o produto vetorial de R por P, né, mas como a gente está numa órbita circular, isso aqui vai se resumir a RP só, né. Se eu colocar aqui no lugar do P, eu coloco H sobre lambda, né, e no lugar do R, eu isolo o R aqui em cima, né, vai ficar lambda n dividido por 2π, eu vou chegar na quantização do momento angular, né, que é previsto no modelo de Bohr, né, L igual a NH cortado. Então isso aqui seria, né, a equivalência, né, da análise do de Broglie para o modelo de Bohr, né. Outra coisa também que a gente pode no de Broglie, né, para o de Broglie, então as duas partículas elas são consideradas distinguíveis se a sua separação é maior que seus comprimentos de onda, né. E isso é satisfeito em gás com energia, em moléculas de gás, né, com energia termal, mas no caso de elétrons que estão no mesmo nível, né, isso não é satisfeito, por isso eles são indistinguíveis, né. Então, para dois objetos, assim, eu tenho que ter pelo menos uma distância dada pelo comprimento de onda de de Broglie, né, para eu conseguir distingui-los, né. Então, isso, no caso de elétrons que estão no mesmo nível, no átomo, a gente não consegue distingui-los. Então, era sobre isso a aula de hoje. Uma consequência também depois da hipótese de de Broglie é o princípio da incerteza de Heisenberg, né? E daí a gente vai ver que, na verdade, essa questão da matéria ter sempre caráter dual, ou seja, tanto de onda quanto de partícula, isso vai levar ao princípio da incerteza de Heisenberg, né? Que
se eu tenho se eu tenho quanto mais certeza eu tenho sobre a posição da partícula x, né, mais incerteza eu vou ter sobre o momento, né? E vice-versa, se eu tenho mais certeza sobre o momento de uma partícula, eu vou ter menos incerteza sobre a posição dessa partícula. Isso aqui é uma consequência direta, assim, desse, né, do aspecto dual da matéria, né? Então, seria isso, daí, na próxima aula, tratar do princípio da incerteza, que é também uma das questões principais, assim, do início da mecânica quântica, né, nos alicerces da mecânica quântica. É isso? Feito. Obrigado. Alguma dúvida, questão? Podemos discutir, temos tempo ainda, né? A questão da matéria, se ela tem um comprimento de onda, tem aquele princípio de equivalência, né, que em ondas tu observaria a difração em fendas e obstáculos, né? Se eu não me engano, né? Se eu não estou errado. E agora com matéria, daí, como é que seria um padrão de difração com obstáculos? Eu acho que não. Será que teria como obter ou não? O Guilherme mostrou ali no caso dos fullerenos, né? Eles basicamente é uma rede cristalina que são obstáculos, né? Se tu olhares ali, né? As moléculas passam por uma série de fendas que tem a distância, né? Essas fendas têm um tamanho de 100 nanômetros, né? E aí eles medem, né? A figura ou seja, a intensidade de moléculas que chegam no antepar, que é nessa parte da thermal ionization, e é o gráfico que tu vê aqui do lado, ó, que é a posição relativa ao centro do detector, né? A figura que a gente vê é de interferência. Não é muito intuitivo, assim, pensar como é que os elétrons, né, mas se tu pegares, por exemplo, assim, ó, experimento de dupla fenda, tá? Aí tu pensando aqui, tu vai colocar lá fazer a mesma coisa do que foi feito que se faz para a luz, né? Tu vai fazer para elétrons. Tem um canhão de elétrons aqui atrás, por exemplo, emitindo, né? Ele vai chegar aqui, ele vai sofrer difração, e depois ele vai aqui, né? Ele vai passar por aqui, e aqui atrás do anteparo a gente vai ver um padrão de interferência. Como é que a gente vai ver isso? Medindo a quantidade de elétrons, né? Então tu vai ter no centro aqui, tu vai ter um medidor aqui, tu vai ter o número máximo de elétrons que saem do canhão aqui, vai acabar parando aqui no centro do anteparo. Aí aqui vai ser um pouco menos, e aí vai indo assim. Então vai ser um padrão de interferência exatamente igual ao da luz, né? Só que aqui tu vai medir o número de elétrons, né? Tu não vai ver a luz, ele vai medir o número de elétrons. Então, isso aqui acontece mesmo se for emitido um elétron por vez aqui. Isso que é interessante, tipo, é um fenômeno assim muito contra-intuitivo, né? Mas se tiver um canhão de elétrons aqui, for emitido um elétron por vez, no final lá tu vai medir lá no teu anteparo e tu vai ver que a maioria dos elétrons vai estar no centro e vai se distribuir exatamente como um padrão de interferência e difração. É contra-intuitivo pra mim. É que pra mim eu olho, tipo, partícula é partícula. Pra mim ela não deveria chegar nem um elétron ali, né? Porque se eles estão partindo do meio, eles deveriam bater no meio no ponto médio entre as segundas duas fendas, né? Essa é contra-intuitivo total. Mas beleza. Sim, essa é a questão da mecânica quântica, porque ela é realmente contra-intuitiva, assim, né? Porque a gente no nosso cotidiano a gente não tem na verdade todos os objetos têm também um comprimento de onda de de Broglie associado, mas para objetos macroscópicos do dia a dia esse comprimento de onda é tão pequeno que os objetos, né, eles não têm comportamento de onda, né? Então por isso que a gente
é muito contraintuitivo, né? Quando a gente está tratando de objetos muito pequenos, como elétrons aqui, como eles vão ter comportamento de onda, também ocorre esses fenômenos aqui, né? Que ele consegue sofrer difração e interferência. É realmente bem contraintuitivo, assim. Sim. Eu aceito na base da pregação, assim, mas não. Sim, Mas é por isso que tem o debate até hoje das interpretações da mecânica quântica. As pessoas não se sentem confortáveis com os postulados, né? Porque os postulados, como um escopo teórico, se tu aceita ele, né? Como postulado, tu tem que aceitar, porque são axiomas, né? E utiliza ele para derivar consequências. As consequências derivadas são todas consequentes com o observado, né? Mas, claro, o pessoal não fica confortável de não ter uma interpretação mais palpável, né? Mais palatável do dia a dia com os postulados, né? E é o que explica, né? Muitas vezes é o que explica, né, os fenômenos, né? Então tem toda uma linha que eu chamo de a física normal na história do Kuhn, né? Que as pessoas estão aceitando os axiomas da escola de Copenhague, porque ela vai funcionando, né? E o pessoal vai derivando consequências, as consequências estão sendo testadas. Chegamos ao limite em 99 de ver padrão de interferência de macromoléculas, moléculas gigantes, né? No nível do macroscópico quase, né? E continua dando o esperado, que é a figura de interferência vista, né? sim. Mas o pessoal quer tentar explicar com o realismo. Na verdade, o embate é o realismo com o idealismo, né? Sim. O Einstein, inclusive, foi um dos que não aceitou bem essa questão, né, da mecânica quântica, assim, tipo, aquela famosa frase dele de Deus não joga dados, né, que para ele era aquele negócio indeterminístico, assim, né. A princípio, pela interpretação ortodoxa de Copenhague, né, o elétron passa na primeira fenda aqui, e aí tu não tem como estimar com precisão, saber em qual fenda o elétron vai passar, né? Ele tem, tipo, muito assim, uma coisa muito... Depois a gente vai ver, né, que ali quando for tratar do princípio da incerteza, assim, e tudo. E é muito assim, para o Einstein, existia a mecânica quântica, na verdade, ela é uma teoria que tem variáveis ocultas, assim, a gente considera, a matemática funciona, assim, a gente considera, mas existe algo por trás, assim, que a gente não tem domínio, e por isso que a gente tem a gente adota, a gente aceita, né? A gente engole, mas não é bem, tem coisas por trás, assim. E aí vai ter várias interpretações, né? Tem aquela também do Max Born, né? Que também é uma interpretação dando um caráter realista, né? Tentando transformar em algo mais palpável, né? Existem diversas interpretações, assim, isso aí é muito pano para manga, assim, né? Uma coisa bem... Sim. É bem complexo, assim, mas o pessoal adota, que nem o professor falou ali, e que adota a interpretação ortodoxa, assim, né? E aí porque funciona matematicamente, eles conseguem calcular as coisas e aí, né? Não é muito diferente do que ocorreu, por exemplo, na transição do aristotelismo, né, pro galileanismo, né? A visão da explicação dos fenômenos físicos também teve essa transição, que não era muito intuitiva, assim, do ponto de vista para quem fazia física aristotélica ou pensava o mundo aristotelicamente, né, para transitar para o galileanismo. É uma ruptura ali na descrição da realidade. Descrição dos fenômenos, né? Exatamente. Para quem enxergava o universo supralunar perfeito, é um baque, né? Tu vê que o Sol tem mancha, tem outros ciclos de translação sem ser na Terra, né? É louco. Sim. E é a questão da aposta na matemática, né? O próprio Galileu, ele apostou que, né, que ele chamava, né, a escrita da natureza é a matemática. Em algum momento a caixa é tão preta que tu perde, né, a capacidade de formular. O que a gente está sempre fazendo, na verdade, são
analogias, né? A gente vai até as últimas consequências com analogia, mas só que tem um ponto que não funciona mais as analogias. Sim. Tem uma certa... É muito contraintuitivo, né? Por exemplo, esse que eu estou mostrando aqui, o experimento de dupla fenda com elétrons, pensa como é que, se a gente pega, em princípio, né, para interpretação ortodoxa da mecânica quântica, o elétron passa pela primeira fenda, mas, em princípio, pela interpretação ortodoxa, eu não tenho como ter certeza em qual fenda ele vai passar, né? Isso é muito, assim... porque a gente pode pensar, mas se eu souber exatamente o ângulo em que o elétron foi emitido, assim, calcular a velocidade inicial dele, eu posso estimar qual fenda ele vai passar. Não, né? A interpretação ortodoxa não existe, é uma incerteza inerente, entendeu? Isso é uma coisa bem... Já existe, daí tem outras interpretações, né? Que a gente estava falando do David Bohm e esses caras que vão tentar... Não, mas não é... Tem variáveis ocultas aí por trás que não são consideradas, por isso a gente coloca dá esse caráter probabilístico, mas... Então tem várias... são muitas interpretações, né? No curso a gente não vai ver muito, mas quando quem faz mecânica quântica, mesmo na graduação, na parte da física básica lá, né, na pesquisa básica, o papel da medida, né, no caso da mecânica quântica, né, a gente só sabe o estado de uma partícula, né, descrita por mecânica quântica depois que a gente faz uma medida sobre o sistema, né. Enquanto a gente não faz a medida, a gente não sabe em que estado a partícula está. Na verdade, é uma superposição de estados, né. Então, o papel da medida é crucial, mesmo na interpretação de Copenhague, o papel da medida em mecânica quântica é crucial, né? A gente só sabe o estado do sistema, que energia a partícula tem, que momento a partícula tem, qual é que é a sua posição, né, ou raio, só quando a gente faz mensurações. Né? Exato. Tem toda uma parte de estudo da mecânica quântica que é a teoria da medida, né? Em geral, a pós-graduação começa, o segundo semestre começa com teoria da medida e depois começa a discutir as coisas, né? Então, o papel da medida e os paradoxos que aparecem devido a esse problema da medida é o que dá pano para a manga até hoje, né? Nessas discussões aí mais filosóficas da mecânica quântica. É muita certo, coisa então. pra... Vou lá que eu vou ter que almoçar agora. Bom fim. Bom fim. Até mais. Então tá. Muito obrigado, então, pessoal. Qualquer dúvida, podem mandar e-mail ou não sei se alguém tem mais alguma dúvida. O William, antes desse aí, eu tinha um exercício na minha lista antiga que era justamente uma pessoa passando por uma porta, né? Uma pessoa passando por uma porta, do ponto de vista de descrição de onda de de Broglie, uma pessoa pode ser descrita por uma onda de Broglie passando por uma porta, é passar por uma fenda, né? E aí tu pode dizer como é que a pessoa, por que a gente não vê a pessoa difratando, né? Isso aí dá até um texto de stand-up, isso dá pra fazer. Então tá, bom dia, bom final de semana. Até mais, bom final de semana. Obrigado.